São 19 horas, boa noite. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Como não há quórum, eu suspendo a sessão por 10 minutos. Está reaberta a presente sessão e peço ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da primeira sessão ordinária do quarto período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Ata da primeira sessão ordinária do quarto período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José, Santa Catarina. Presidente Nery Oswaldo do Amaral, primeiro secretário Adriano de Brito. Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2016, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência interina do vereador Nery Oswaldo do Amaral, do PMDB, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo seu livro do registro, foi constatado o quórum na instalação para a abertura da presente sessão. Ato contínuo, o senhor presidente convidou a prefeita municipal Adelina Dal Ponte, do PSD, para que ocupasse assento à mesa diretora, e a primeira secretária efetuou a leitura da... E o primeiro secretário efetuou a leitura das atas da 84ª sessão ordinária, do 14ª e 15ª sessão extraordinárias, que, uma vez realizadas, foram postas em votação e aprovadas por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o primeiro secretário efetuou a leitura das matérias da presente sessão. Fim do tal ato, o senhor presidente franqueou a palavra à tribuna prefeita municipal, Adelina Dal Ponte. Na tribuna, a prefeita efetuou a leitura da mensagem da Câmara Municipal concernente à abertura dos trabalhos legislativos de 2016, ressaltando a ampliação das competências municipais sem a devida contrapartida da Receita, e encerrou seu pronunciamento enumerando realizações frente ao Poder Executivo nos últimos 3 anos de mandato. Dando continuidade ao uso da palavra no expediente, foi franqueada a tribuna ao vereador Adriano de Brito. Na tribuna, o vereador Adriano de Brito, do PR, ressaltou a importância do ano de 2016 para as atividades legislativas e os desafios do pleito eleitoral de outubro. Solicitou à prefeita municipal o cumprimento dos acordos entabulados em 2015 com o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de São José, visando evitar interrupções na prestação dos serviços públicos no município de São José. Termina seu pronunciamento externando a crítica dos moradores de Campinas acerca da mudança da denominação da Avenida Marechal Castelo Branco para Elvira Ruschel Fett. Na tribuna, o vereador Amaury Valdemar da Silva, do PTB, disse que, dentre as realizações do Poder Executivo até o momento, gostaria também de ver cumprida o fim das filas nos postos de saúde, a gratuidade distribuída de remédios nas residências, as creches funcionando o ano inteiro e a construção da sede própria da USJ e a valorização da Guarda Municipal. Parabenizou a prefeita pela realização até o momento, principalmente pela transformação do CRAS do Morro do Avaí em Unidade Básica de Saúde. Termina seu pronunciamento criticando a falta de placas de identificação em obras da prefeitura e um não atendimento da solicitação de vereadores direcionada ao secretariado e permuta da área verde perto da Casas da Água com a construtora e a atuação da vigilância sanitária em Peixaria, no bairro Bela Vista. Na tribuna, o vereador Cloni, do PMDB, criticou o atraso dos salários dos servidores do início em 2016, solicitando medidas enérgicas, como o corte de gastos com comissionados. Termina seu pronunciamento observando problemas de cobrança do IPTU e nas tratativas de garantir a sede da USJ junto ao governo do Estado. Fim do tempo do expediente, não havendo matérias para a ordem do dia, o senhor secretário solicitou à vereadora Mary Han que verificasse a inscrição de edis para o uso da palavra no expediente em explicação pessoal, onde foi constatado o nome do vereador Cloni. Na tribuna, o vereador Cloni disse que o secretariado tem que ir ao encontro do povo, pois assim poderá conhecer os anseios da comunidade e os problemas
que os problemas de IPTU merecem atenção imediata para não ter reflexos negativos na arrecadação. Termina seu pronunciamento dizendo que a crise não é econômica e sim política, registrando que o Poder Executivo tem de manter o contato mais direto com a Câmara Municipal, ouvindo o Parlamento e os pedidos da comunidade, desejando sucesso da administração municipal. Ato contínuo, o senhor presidente convidou a todos para os vereadores para a apresentação da versão preliminar do Plano Diretor Participativo de São José, a ser realizado no dia 16 de fevereiro de 2016, às 16 horas. Nesta Casa das Leis. Não havendo mais nada tratado, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando a todos os vereadores para a próxima ser realizada no dia 3 de fevereiro de 2016, em horário regimental. Nirijoaldo do Amaral, presidente interino. Adriano de Brito, primeiro secretário. Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo senhores vereadores que discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 7ª sessão extraordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Senhor secretário. Presidente Nirijoaldo do Amaral, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 17 dias do mês de dezembro do ano 2015, às 16 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência da interina do vereador Nirijoaldo do Amaral, PMDB, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atento ao livre registro, não foi constatado quórum de instalação para a abertura da presente sessão extraordinária, motivo pelo qual o senhor presidente suspendeu a sessão por 10 minutos. Verificando o quórum de instalação, o senhor presidente reabriu a presente sessão e, tendo em vista a especificidade da matéria, deu-se início à ordem do dia. Em primeira discussão, para ser conjunto de finanças e orçamento, ao projeto de lei 117/2015, a Prefeita Municipal, que estima a receita e fixa a despesa para o Orçamento Municipal de São José para o exercício 2016. Realizada a leitura de parecer, foi posto em discussão, requerendo a palavra o relator da proposição na tribuna, o vereador Neri, suscitou a inteligência do artigo 198 do Regimento Interno para fundamento do rito do processo legislativo da LDO, discutindo a aprovação das sessões exteriores, bem como justificou o vereador Cloni, que também não concorda com o valor superestimado do Orçamento de 2016. No entanto, tal fato não pode ser imputado. Na tribuna, o vereador Cloni disse que a peça orçamentária é uma peça de ficção, diz que suas emendas são de extrema importância para a Câmara como um todo, visando não dar um cheque em branco ao Poder Executivo, e termina seu discurso parabenizando os trabalhos do relator e os membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Na tribuna, o vereador Amaury do PTB disse que espera que as alterações dos percentuais orçamentários não sejam objeto de alterações futuras e que não vê a lei do orçamento uma peça de ficção, já que todo administrador público deve pensar positivo. Na tribuna, o vereador Michel Chilempe. Vereador Michel Chilemper disse que as emendas que reduzem percentuais em nada tornam a autonomia do Poder Executivo nem administrar a cidade. Explicou a rejeição de algumas emendas parlamentares e justificou o vereador Adriano de Brito que as emendas propostas pela Comissão de Finanças, que o orçamento segue permissivo regimental. Não havendo mais edis dispostos a debater, o parecer adveio em votação, onde foi aprovado por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Fim da ordem do dia, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando a todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada em 5 minutos, cujas matérias é o parecer da Comissão de Finanças ao projeto de lei 117/2015, a Prefeita Municipal. Em segunda discussão, Nirijoaldo do Amaral, presidente interino, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo senhores vereadores que queiram discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permanecem como estão. Está aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. São ata extraordinária que estava atrasada. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 17ª sessão extraordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Senhor secretário, por gentileza. Presidente Nirijoaldo do Amaral, primeiro secretário Adriano de Brito, aos 17 dias do mês de dezembro do ano 2015, às 17h30, sede do Poder Legislativo, reunidos os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Neri, primeiro secretário Adriano de Brito. Atentos ao livro do registro, foi constatado o quórum de instalação para a abertura da presente sessão extraordinária. Dando início à ordem do dia, em segunda discussão, parecer da Comissão de Finanças, a Lei 117/2015, a Prefeita Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de São José para o exercício 2016. A Noíra Pedro Guilherme Brenar dispensa do parecer. Este foi posto em discussão e não havendo indícios
dispostos a debatê-lo, adveio a votação, onde foi aprovado por 8 votos favoráveis e um contrário, com a abstenção do vereador Amauri. Não havendo mais nada a tratar, senhor presidente, encerrou a sessão em nome de Deus, convocando a todos os vereadores para uma outra sessão extraordinária a se realizar nas 10 minutos, cuja matéria é o parecer da redação final da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 117/2015, para o exercício 2016 em discussão única. Nerio J. do Amaral, presidente, Adriano Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Em discussão, não havendo vereadores que discutir a ata, em votação, os senhores vereadores concordam, permanece como estão. A ata está aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 18ª sessão extraordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Senhor secretário, por gentileza. Presidente Nerio J. do Amaral, primeiro secretário Adriano de Brito, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 17h40, na sede do Poder Legislativo, reunidos os vereadores da Câmara Municipal de São José, sobre a presidência do vereador Neri e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano. Atendo-se ao livro de registro, foi constatado quórum de instalação para a abertura da presente sessão extraordinária. Dando início à ordem do dia, em discussão única, parecer da redação final da Comissão de Finanças ao projeto de lei 117 de 2015 da Prefeita Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de São José para o exercício 2016. Realizada a leitura do parecer pelo primeiro secretário, o senhor presidente colocou a proposição em discussão e não havendo edis dispostos a debatê-la, devia votação, onde foi aprovado por 8 votos favoráveis e um contrário. Pela ordem, o vereador Sândez Jesus solicitou à mesa diretora o encaminhamento do retorno da TV Câmara. Pela ordem, o vereador Lédio Coelho, Francisco Silvi, Clônica Pistrana e Adriano de Brito, externaram seus agradecimentos pela comunhão dos esforços e desejaram um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando a todos os vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 1º de fevereiro de 2016, em horário regimental. Senhor presidente. Em discussão a ata. Não havendo que queira discutir, votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias da sessão de hoje. São José, 3 de fevereiro de 2016, quarta-feira, correspondências recebidas, ofício 002 de 2016, da São José Previdências, ao presidente da autarquia de São José, do presidente da autarquia São José Previdência, ao presidente desta casa, encaminhando cópia do balancete da autarquia São José, correspondendo ao mês de novembro, referente ao exercício 2015. Matéria do legislativo, indicações do vereador Túlio, ao secretário de Infraestrutura, solicitando a manutenção da pavimentação asfáltica da rua, em frente da rua 9 de Julho, no bairro Ipiranga. Do vereador Neri, ao secretário de Infraestrutura, solicitando necessárias providências no sentido de mandar executar a limpeza da praia de Barreiros neste município, no final da rua Nivaldo José de Andrade. Do vereador Adriano de Brito, ao secretário de Infraestrutura, solicitando reparos nas bocas de lobo da rua José Gonzaga, Regina Lima, no Cobrasol. Do vereador Amauri, ao secretário de Infraestrutura, que seja executado os serviços de tapa-buraco e reparo asfáltico na rua Edivaldo Horácio Silveira, no bairro Ipiranga. Também ao secretário de Infraestrutura que seja executado serviço de poda da árvore na praça localizada na rua Ascura, 11, no bairro Bela Vista. Do vereador Orvino, ao secretário de Infraestrutura solicitando a restauração das lajotas na rua Francisca Duarte. Restauração de um enorme buraco junto ao meio-fio na rua Edinaldo Horácio da Silveira, no bairro Ipiranga. Restauração também da boca de lobo da rua Maria Bernardina Vaz Gomes, no Cobrasol. Da vereadora Sandra, ao secretário do Meio Ambiente, fiscalização de despejo irregular de esgoto no Morro Azul, a Fundação do Meio Ambiente, em parceria com a Guarda Ambiental, para que providencie com urgência a fiscalização e tome as devidas providências referente à ocupação da irregularidade do Morro Azul em Forquilhas. Ao secretário da Infraestrutura, serviço de tapa-buraco na rua Arthur Mariano. Ao secretário da Infraestrutura, serviço de tapa-buraco na Avenida Central, loteamento Ceniro Martins, no Ceniro Martins. Tapa-buraco também na Leandro José Martins, no Ceniro Martins. Também na rua Manuel Porto Filho, em Forquilinha. Tapa-buraco também na rua Horácio da Silveira, loteamento Rosa dos Ventos, em São José. Recapeamento asfáltico na rua Manuel Joaquim dos Santos, em Forquilinha. Serviço de tapa-buraco na rua 21 de Abril, no Cobrasol. Limpeza da Rua dos Cravos, no Morar Bem. Retirada de entulho na Praça do Morar Bem. Limpeza e capina da Rua João Isílio de Souza, no José Nitro. Limpeza e capina na Rua Flor do Campo,
no Morar Bem, ainda limpeza e capina na Rua dos Cravos, no Morar Bem, limpeza e capina também na Travessa Navegantes, no José Nitro, manutenção da Boca de Lobo na Rua das Margaridas, no Morar Bem. Indicações do vereador Sanderson, secretário municipal da infraestrutura, ele solicita reparo asfáltico na Rua João Ambrósio da Silva, no bairro Ipiranga, pavimentação asfáltica na extensão da Rua Francisco Nape e também reparo na pavimentação da Rua Avelino Souza, no bairro Ipiranga. Matérias para a ordem do dia, não há matérias para a ordem do dia. Senhor presidente. As matérias serão encaminhadas conforme o regimento dessa casa. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do atestado médico da vereadora Mary Terezinha de Melo Hang. Mary Terezinha de Melo Hang, atesto para os devidos fins que a senhora Mary Terezinha de Melo atesto para os devidos fins que a senhora Mary Terezinha de Melo Hang encontra-se sob os meus cuidados profissionais, estando impossibilitada de frequentar os trabalhos no período mínimo de 4 dias a partir desta data. CIRI 7540, Florianópolis, 2 de fevereiro de 2016, Dr. Vilberto Vieira. Senhor presidente? Peço ao senhor secretário que faça a leitura do comunicado do ponto facultativo. Tem mais coisa. Comunicado, ponto facultativo. A Câmara Municipal de Vereadores de São José comunica que, acompanhando o que foi o regulamentado pelo Poder Executivo, Decreto Municipal número 5542 de 2016, DOC em anexo, será ponto facultativo nos dias 8 de fevereiro de 2016, terça-feira, 9 de fevereiro de 2016, terça-feira e 10 de fevereiro de 2016, quarta-feira de cinzas. Ponto facultativo até às 13 horas nesse dia. Nereujo do Amaral, vice-presidente da Câmara Municipal de São José, Santa Catarina. Senhores vereadores, eu vou pedir para o senhor secretário ler o documento do Legislativo, do qual esse documento transfere a sessão do dia 10, quarta-feira de cinza, para a próxima quinzena, ou próxima semana. E, pelo regimento, nós precisamos deliberar, porque as sessões nossas, ordinárias, são segunda e quarta-feira. Peço ao secretário que faça a leitura do documento. Departamento Legislativo. Em deliberação do plenário, a transferência da sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2016, quarta-feira de cinzas, como se trata de alterações do dia e horário para fechar as 8 sessões ordinárias do mês, nos termos do parágrafo 6º do artigo 106 do Regimento Interno. Artigo 106. As sessões ordinárias da Câmara realizar-se-ão às segundas e quartas-feiras, com início às 19 horas, e terão duração mínima de 2 horas. Parágrafo 6º. Os dias e horários estabelecidos no caput deste artigo poderão ser alterados por decisão do plenário, com quórum de 2/3. Deliberar a transferência da sessão ordinária do dia 10 de 2 de 2016 para a posterior data a ser definida por todos os vereadores. Senhor presidente. Coloco em deliberação do plenário a inclusão deste documento na ordem do dia. Se os vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado e será votado na ordem do dia. Passamos para as falas do expediente. Pergunta ao nosso segundo secretário, vereador Geraldo, se há vereadores inscritos. Há vereadores inscritos. Vereadores Chico Silvi, vereador Amauri, vereador Cloni, vereador Adriano, vereador Wallace TT e vereador Neri Amaral. Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Francisco Silvi. Boa noite, mesa diretora, aos parceiros vereadores, ao público que nos assiste à noite. Eu um pouco assim, sem ritmo, né? Ao longo. Ontem, por exemplo, o Cloni e o Amauri estavam mais já aquecidos, né? Vieram mostrar o vigor nas suas posições, no caso. E mirando em quem estava mais próximo, no caso. Que é a cabeça, que é o tronco, que é o membro que comete erros. Mas eu queria reivindicar aqui, hoje venho a esta tribuna manifestar a minha indignação com a referência ao que está acontecendo no cemitério municipal do Centro Histórico de São José, o qual está sendo alvo de depredação por parte de vândalos.
inclusive o roubo de alumínio e fogo nos túmulos. Isso se deve à alta de vigilância, à falta de vigilância, que não existe no local. Inclusive, hoje encaminhei indicação solicitando providências para o secretário da SUSP, em nome de todos os cidadãos josefenses que nos procuraram e que têm seus entes queridos sepultados no referido local. Espero que este pedido seja atendido. Sem mais, meu muito obrigado, boa noite. Mas, ontem, vi os parceiros vereadores como o Cloni e o Amauri falando sobre a respeito da falta que a prefeita estava fazendo contra os servidores públicos municipal, passando o final do ano com certa dificuldade econômica, e que exatamente que as pessoas possam comprar um presentinho ou gastar na economia, no caso. E nesse aspecto também, eu faço uma análise que talvez propriamente vocês vão contrariar, né? Por exemplo, a Enflo, em que às vezes eu falo aqui um pouco, por que a Enflo também não se une aos servidores públicos para poder reivindicar os seus interesses, o interesse coletivo? Porque, na verdade, é o setor público que gasta as suas economias no seu município, no caso, e faz com que as pequenas empresas, ou média empresa, também subsistam nisso. Por que a igreja, por que não fazem isso, no caso? Porque não fazem, né? Acho interessante. Se eu, como um pequeno empreendedor, também faço isso, por que a Enflo também não faz isso, no caso? Né? Para quem sabe auxiliar um pouquinho a prefeita, né? Então, a outra coisa falando sobre a própria Enflo, no caso, em favor, outra contra, no caso. Outro dia não, faz uns 2 meses, que eu verifiquei que a Secretaria do Meio Ambiente proibiu, por exemplo, o estacionamento lá atrás na Enflo, no caso. E por que não proibiu lá em Serrarias? Infelizmente, claro, lá também existe um pequeno restaurante lá, no caso, que às vezes também são gente que precisa sobreviver. Agora, de qualquer maneira, a Enflo também é uma instituição, né? E aí, com essa dificuldade, inviabiliza as pessoas de estacionar o carro ali, na Enflo, no caso, lá atrás, no caso, né? Então, o terreno está bem estruturado, né? Mas eu vou procurar ainda saber, para ter um encaminhamento mais forte, mais fértil, para poder dizer para vocês por que está acontecendo isso, no caso, né? Por outro lado, eu tenho aqui os repasses que foi repassado federalmente para a Prefeitura de São José sobre a questão da saúde. Ampliação da resolutividade da saúde bucal na atenção básica especializada, R$ 171.600. Atenção à saúde da população para o procedimento em média, alta complexidade, R$ 4.169.538,75. Construção e ampliação de unidades básicas de saúde, UBS, 439 milhões. 439 mil. Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde, 250 mil. Imunobiológicos e insumos para prevenção e controle de doenças, 211.740. Incentivo financeiro aos estados e municípios para vigilância de saúde, 876.478,86. Incentivo financeiro aos estados e municípios para execução de ações de vigilância sanitária, R$ 69.834,80.
Incentivo financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais, 180 mil. Manutenção e funcionamento do programa Farmácia Popular do Brasil para o sistema de gratuidade, 150 mil. Piso de atenção básica fixo, 5.264.019,27. Piso de atenção básica variável, saúde da família, 7.526.040 reais. Promoção da assistência farmacêutica em insumo estratégico na atenção básica em saúde, R$ 903.494,80. Serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU, 192, R$ 895.008. Vigilância sanitária de produtos e serviços em ambientes, tecidos, células e órgãos humanos, R$ 21.589,60. Um total de 21 milhões. Claro, há pouco tempo alguém estava reclamando que quanto dinheiro vai do município, dos municípios, dos estados para a federação, no caso, né? E a gente nunca sabe exatamente o que pode, o que vem a se beneficiar com isso, o retorno que tem. Quantos por cento tem de retorno, no caso? A gente sabe que vai. E quanto vem, no caso? Então, estou dando esse diagnóstico aqui para poder as pessoas compreender um pouco, embora não temos, né, o veículo de comunicação mais aqui na... Poucas pessoas participam, né, das sessões para poder saber, para poder... Então, como tem 2 minutos meu ainda para falar, o que eu tenho para falar aqui é longo, vou deixar para semana que vem. Obrigado e boa noite. Senhores vereadores, só para informar, o cronômetro já está funcionando, viu? Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Amaury Valdemar da Silva. Presidente, boa noite. Boa noite, vereadora, vereadores, público presente. Presidente, ontem a prefeita esteve na casa, ontem não, na segunda-feira, trazendo sua mensagem para esse ano que está iniciando. Praticamente a prefeita falou mais das obras que executou nesses 3 anos de mandato do que assumindo algum compromisso para a cidade nesse ano. Justificou e reclamou bastante da falta de recursos, de arrecadação, e isso nos preocupa, principalmente com relação aos servidores públicos. A prefeita municipal, junto com os prefeitos da Grande Florianópolis, andou se reunindo para decidir qual vai ser o índice de reajuste do servidor público. Parece que estão combinando, né, entre os prefeitos a dar um reajuste abaixo do INPC para que seja uma reclamação generalizada, mas que seja absorvida pelos servidores em geral. Mas lembra a prefeita municipal que ela reajustou as taxas de tarifas de São José, agora no começo do ano. E o índice foi de 9,85%. Qualquer tarifa, qualquer taxa, aumentou 9,85%. Para o servidor público, que vai ser, na data, ainda mais para frente um pouco ainda, deve chegar próximo de 11%, né, Geraldo? Mais ou menos isso vai ser o reajuste. Então, antecipo, né, na verdade, antecipar meu voto, que não vamos admitir, que tem que passar pela Câmara de Vereadores, não vamos admitir que a prefeita, por mais que tenha justificativa com relação à arrecadação do município, que é geral no país, a baixa arrecadação, alguma reposição abaixo desses números percentuais que vão vir do NPC. Então, não adianta fazer composições com prefeitos da região, da Grande Florianópolis, para justificar um ato que seria meio coletivo, meio do partido do PSD, praticamente, né? Que são os prefeitos dessa sigla partidária. Então, comunico que o voto contrário do PTB para essa
uma possível situação diferente do que é justo e correto para o servidor público, que é a reposição, que é o mínimo, que na verdade não é nem aumento salarial, pela reposição. Então fica aqui meu recado. A Prefeitura de São José, ela consegue fazer ainda muitas confusões nas entregas de carnê de IPTU. Isso foi ano retrasado, foi ano passado, e esse ano não está sendo diferente. Ano passado, com uma cobrança de coleta de lixo para garagens, isso aconteceu muito, ficou muito visível nos apartamentos, né, que são unidades separadas da garagem, cobrou coleta de lixo, que garagem não produz lixo. E esse ano continuou com o mesmo tipo de cobrança, mas criou alguns outros detalhes diferentes, novos, que eu até não vou elogiar, mas como são criativos esses secretários da Receita, esse secretário da Receita e seus técnicos que assessoram a prefeita municipal, que criam uns artifícios para aumentar a arrecadação, Chico. Presta bem atenção no que eu vou falar. Agora, como a foto aérea, né, das imagens, eles criaram um item de cobrança que é telheiro. Vem de telheiro. Pelos cálculos que eu fiz, ele é 30% mais ou menos do valor normal do IPTU predial. Telheiro. Isso quer dizer o quê, Chico? Que qualquer tipo de diferença de telhado no terreno, numa construção no terreno, é passivo de cobrança. Nesses telheiros pode entrar uma central de gás, pode entrar um canil, pode entrar uma casinha de boneca, pode entrar uma parreira de chuchu, de uva, né? Sério, eu não estou brincando, falando sério, Bastos. Sério, meu amigo Bastos, nosso amigo da cidade. Pode haver cobrança disso. Olha só, telheiro, criaram um novo termo, o TT. Acho que já recebi essas reclamações desse tipo, né? Para poder aumentar a arrecadação. E se não bastasse isso, aumentar as unidades. Tu mora numa casa só, numa escritura só, um terreno só, e eles conseguiram mandar para ti 3, 4, 5, 6 carnês. Até 9 eu já recebi. Tu acredita nisso? 8 carnês no imóvel só, uma casa só, num terreno só. Mas para que isso? Claro, além de fazer essas cobranças, dessas formas, dessas construções que são anexos, que são acessórios da casa, que na verdade não deveria ter cobrança de IPTU. Nem IPTU, nem coleta de lixo, né? E até coleta de lixo junto ainda. Nem deveria acontecer isso, nem deveria. Mas por que tantas carnês? Por que tanta abertura de unidade num terreno só? É uma casa só. Ainda se justificaria se tivesse uma sala comercial, uma loja comercial, tudo bem. Aí tu abre a unidade para poder permitir uma varada de funcionamento, tranquilo, aceitável. Mas uma casa, um edículo, uma garagem, as garagens são acopladas à casa e tem uma cobrança separada. Por que isso? Vocês não vão acreditar no que o munícipe me procurou e eu confirmei, Chico. Acredito que seja isso mesmo. Olha só a inteligência da prefeitura. No carnê de IPTU, e para começar, tu vai ter que ter um espaço na tua casa agora, quando tu fazer um projeto numa casa, tu tem que construir já um depósito, só para guardar os carnês de IPTU, né? Porque não vai ter mais espaço. Imagina, 5, 6 carnês, 7, 9, todo ano tu vai guardar, tem que ter um espaço reservado. Então, já quem faz projeto já reserva um espaço para isso. Olha só, e o município falou para mim, ele tem razão. A prefeitura, ela cobra R$3, falta o óculos, R$3,29 para a emissão de cada folhinha dessa. Se tu paga em cota única, tu paga uma vez. Se tu paga a cota única em 2 vezes, tu paga 2 vezes essa taxa de R$3,29. Se tu paga em 11 vezes, tu paga 11 vezes de R$3,29, que é o valor que eles cobram para a emissão desse DAN. DAN, né? O nome, né? DAF, DAN. Olha só, olha o cálculo que o município fez. Tu multiplica isso pelas unidades que nós temos em São José, né? De residência, de comércio, né? Que deve beirar hoje ou passar de 100 mil. Provavelmente passa. Se fosse uma só. E agora são 5, 6. Tu multiplica isso por R$3,29. Tu acredita que isso vai passar de R$1 milhão, Ploni? Sabia disso, cara? Vai passar de R$1 milhão. Então a prefeitura, o secretário, o assessor, o técnico, sei lá, quem teve essa ideia, criou essa possibilidade de um aumento de receita para o município através de R$3. Parece aquela história que parece na tua conta bancária lá 0,1 centavo, que não dá muita bola, ou na conta de luz, ou na conta de telefone,
telefone principalmente, que tu não dá bola, mas quando tu vai multiplicar isso pela quantidade de consumidores, de unidades, esses valores extrapolam. E em São José é isso que está acontecendo. Então a prefeitura conseguiu criar um argumento, um artifício, para poder aumentar a receita em cima da gente, do povo, da população. Que parece que R$ 3,29 é insignificante, Chico. Mas não é isso, é porque tu vai multiplicando. Então aí está a prova. Por quê? Porque para a cobrança de coleta de lixo a gente já sabia, porque ela já tinha feito isso ano passado, a prefeitura já fez isso. Ela, prefeita, ela, a prefeitura, está na mesma. Ano passado. Só que agora desmembrou. Por que desmembrou? Ia ficar mais visível a cobrança da coleta de lixo nas unidades, né? Ia escancarar mais, a reclamação ia ser maior. Então por que isso? Foi para isso, para poder ter um aumento de arrecadação que eu não consigo ainda precisar, o Sanderson, porque na verdade tu não sabe se o cara vai pagar em uma parcela, vai pagar em 2 parcelas, vai pagar em 11 parcelas, e tu não consegue saber quantas unidades foram criadas a mais, porque na verdade foram muitas, cara. Todas as pessoas que eu vejo, no mínimo tem 3 carrinhos de IPTU em casa, porque a garagem é separada da casa, a garagem é acoplada, é junto, é mesmo telhado, mas separaram, a edícula está separada, então acho que no mínimo cada casa tem no mínimo 3 carrinhos de IPTU, entendeu, gente? Então assim, ó, não se faz isso com a população. Se quer arrecadar, puxa, faz obras, né? Faz ações, faz algo que a população sinta à vontade. Dessa forma, a população está deixando o carrinho na prefeitura, não está pagando. E não vai pagar. E se isso vai aumentar a arrecadação, pelo contrário, isso vai diminuir a arrecadação. Entendeu? Esses artifícios, essas malandragens, tem que se acabar da cidade de São José. O povo já não aguenta mais, entendeu? Essas criações desses esquemas, dessas situações. Fica aqui registrado. Eu também quero, outra situação também que eu não consigo entender, até vou conversar com o dono do loteamento. Bom, o loteamento que não foi entregue à prefeitura, isso não quer dizer que não foi entregue ao comprador. Se o loteamento não existe ainda uma rua, né, se não existe uma coleta de lixo, se não existe uma energia elétrica, se não existe rede de água, a prefeitura não pode cobrar IPTU, porque ela só pode cobrar um imposto, uma taxa, se há o serviço, né? O Cluni fala muito disso, né? Então, se há a execução, a prestação do serviço, aí pode haver uma cobrança. O loteamento não foi entregue ainda e a prefeitura já lançou IPTU para a pessoa veio reclamar para mim, se eu puder fazer o denúncio no Ministério Público, mas vá você também, né? Porque na vida só eu, porque a promotor já não me aguenta mais também, né? Eu ia falar palavrão, já não me aguenta mais. Então, eles vão fazer isso. Então, não cabe a prefeitura ter arrecadado porque espera a entrega do loteamento. Se há um registro, pode até criar uma inscrição imobiliária, né? Para cobrança de TBI, para transferência, mas não IPTU. Eu volto em outro momento. Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Cloni Capistrano, do PMDB. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, o que me traz na tribuna na noite de hoje, na hora do expediente, colegas vereadores, vamos tratar aqui da questão do IPTU. Mas antes, porém, uma vez cumprimentado os edis, meus colegas, meus pares, eu quero cumprimentar especialmente, que também se encontra aqui acompanhando a sessão, o suplente de vereador do PMDB, José Basto, que é gerente regional aqui da Casan, em São José, e que também faz um bom trabalho lá, atendendo a população, dentro da sua competência. Cumprimentar a vereadora Mari, que também está aqui no plenário com a gente. Cumprimentando a senhora, cumprimento as mulheres presentes. Seja bem-vindo, Bastos. Você é um grande quadro que nós temos no nosso partido. Mas eu quero tratar da questão do IPTU. Hoje é dia 3 de fevereiro, doutor Geraldo. Existe grandes desinformação por parte da municipalidade
no tocante ao Poder Executivo, que não tem feito uma campanha publicitária no sentido de orientação ao contribuinte. Contribuinte este, vereador Sanderson, como a gente sabe, já possui uma carga tributária por demais significativa, e o mês de fevereiro é o mês em que a população, de um modo geral, concentra o momento de maior tributo em sua vida. Porque são a matrícula da escola, dos filhos que estudam na iniciativa privada, aqueles que têm os filhos na instituição do ensino, que seja pública, estadual, municipal, mesmo assim tem despesas com uniforme, material escolar para usar no dia a dia. Tem também, muitas vezes, a questão do IPVA dos veículos, dentre outras atribuições que já são coerentes do dia a dia. E é o momento do pagamento do IPTU. IPTU este que foi em São José dado desconto que não existe na nossa região, vereador Adriano de Brito. E esse desconto que foi instituído em São José, quero dizer para os colegas edis e para toda a população de São José, foi aprovado na administração PMDB. Isto é, na administração de Djalma Berger. Foi o prefeito de Djalma que mandou o projeto para esta casa e foi aprovado na legislação dele. Qual seja, para todo cidadão que tiver o interesse de pagar em dia o seu IPTU do ano, ele já tem, por lei, garantido 30% de desconto. Mas, se esse cidadão é um bom contribuinte e ele está em dia com as suas obrigações municipais, ele tem uma bonificação de mais 10%. Então, na nossa região, não tem um município que conceda um desconto tão vantajoso para que o contribuinte pague em dia. Isso foi para quê? Foi para fomentar, doutor Geraldo, justamente que se pagasse em dia com um valor considerável de desconto, mas que o município tivesse esse recurso para poder aplicar na cidade, na educação, na saúde, infraestrutura. Pois bem, o governo manteve essa legislação aprovada lá atrás, porque se tornou uma política pública do município, não há mais como voltar atrás, acredito eu. Mas o município de São José, no governo da Adeliana, não está sendo feito o serviço que deveria fazer, vereador Michel. As pessoas que pagaram as suas dívidas estão em dia com o município, se dirigem ao centro de atendimento porque receberam o carnê apenas com os 30% de desconto e aponta lá que ele está em débito com o município. E aí o cidadão chega lá e ele tem que fazer um processo administrativo com base no Código Tributário Municipal. Eu falei muito rapidamente na primeira sessão do ano que é tratado no artigo 64. Suspende a exigibilidade do crédito tributário, inciso 3º, as reclamações e os recursos interpostos na forma deste código. Mais à frente, nós temos um artigo que eu queria que os jornais dessem publicidade para as pessoas lerem. O artigo 141 vai diametralmente contra a instrução que está sendo dada dentro do centro de atendimento do Poder Executivo para o cidadão. Eles estão dizendo, não, o senhor paga o carnê com os 30%, depois o senhor requer o desconto do benefício. Isso não existe. A legislação é clara e diz o seguinte, artigo 141 do CTM, é facultado ao sujeito passivo a obrigação tributária principal, reclamar de lançamento de crédito tributário regularmente notificado. Ele pode reclamar. O IPTU é um crédito tributário. Parágrafo 1º. As reclamações terão efeito suspensivo. Repetir. Suspensivo. Quanto à cobrança dos tributos, multas lançadas ou notificadas.
Então, na hora que você entra com procedimento administrativo, já suspende aquela cobrança enquanto não houver uma decisão. A reclamação será dirigida por escrito à autoridade julgadora de primeira instância, até a data do vencimento. Então, aqui vem o X da questão. Você, José Fens, que está escutando esse vereador ou que vai ouvir nos jornais de circulação da nossa cidade. O senhor tem até o dia 12 de fevereiro para protocolar o seu procedimento administrativo de reclamação na prefeitura, no centro de atendimento direcionado ao secretário da Receita. E aí o senhor vai ter suspenso a cobrança do seu IPTU. Então, enquanto o município não julgar o seu processo, está suspenso. A partir do momento que julgou e corrigiu a falha apontada, quer dizer, o cidadão pagou, está em dia, vai conceder o desconto, gerar um carnê de IPTU para você pagar. Isso é que diz a legislação. Outra situação que nós estávamos discutindo com o vereador Adriano de Brito é a questão das pessoas que fizeram o refis. O vereador Adriano de Brito nos chamou a atenção. O cidadão que fez o refis, ele tem direito aos 10%? Tem. O refis, é claro, é um acordo com o município. Você pagou a primeira parcela do refis, você não está mais em débito com o município. Você fez um acordo, está em dia. Portanto, faz jus ao desconto, à bonificação dos 10%. Então, são situações como essa que a gente vem presenciando no dia a dia e que a população precisa saber. Nós, vereadores, temos que fomentar isso aí. E também, presidente, o senhor que na condução dos trabalhos desta casa, entendo que nós deveremos enviar um ofício para o Poder Executivo alertando essa situação. Porque aqui é a casa do povo, o pessoal vem nos reclamar. Fora a questão levantada pelo vereador Amaury aqui na tribuna, que é gravíssima. Estão fazendo mais inscrições imobiliárias dentro de uma mesma matrícula. Estava discutindo com o vereador Michel, se o cidadão tem uma casa e faz uma garagem colado na casa, tem que fazer um acréscimo de área, não um novo carnê. Agora eu não sei como é que se dá a cobrança pela empresa, eu estava lendo o contrato, mas o contrato refere o sistema de cobrança, de organização ao edital. Então nós temos que analisar melhor o edital para ver como é que foi feita essa questão. Então, eu quero pedir para os colegas vereadores, e se não houver tempo hábil, presidente, porque já está em cima do vencimento, hoje é dia 3, vamos ter carnaval, vai ser uma semana muito apertada, que o senhor, na condição de presidente da Casa Legislativa, ligue para a senhora chefe do Poder Executivo e, em nome dos vereadores, peça que seja dada atenção devida. Agora, o senhor veja só, presidente, o cidadão está no direito e tem que pagar R$18 e pouco para poder entrar com processo administrativo. Tem que sair da sua casa, se deslocar até lá, fazer e pagar. Senão não vai ter a resposta. Então, quer dizer, tem que pagar para ter o direito. Essas são as argumentações que eu gostaria de fazer na noite de hoje, na expediente. Na tribuna, por 3 minutos, vereador Adriano de Brito. Tem pouco tempo, senhor presidente, para tanta coisa a ser falada, mas vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de falar alguns assuntos. IPTU, vereador Amaury, eu acho que que o senhor traz para a tribuna de hoje, nessa noite, é altamente preocupante. O fato de agregarem a garagem com uma nova inscrição imobiliária, com um outro cadastro, além do DAN, que eles estão pagando de R$ 3,48, é isso? Tem mais coisa por trás disso. Conversei há pouco com o vereador Cloni, nós temos que analisar esse edital e analisar o contrato, porque tem algumas suspeitas aí bastante preocupantes, mas esse assunto já para a próxima sessão. Servidores públicos municipais, Marcos do Sintram presente na noite de hoje. Nas últimas sessões de 2015, nós aprovamos aqui os últimos projetos do acordo de abril de 2015, onde apresentei algumas emendas, que atrelavam os ganhos, as vantagens, o resultado da luta da greve ao limite prudencial. As emendas foram aprovadas da forma que os servidores estavam solicitando. Houve uma ampla discussão nesta casa, mas tudo aquilo que nós avançamos,
ao final do ano, retroagiu, porque os projetos foram retirados e voltou para o Executivo e, Marcos, pasme, voltamos a estaca zero. Recebemos essa notícia no início do ano de 2016, quando estávamos lá na Prefeitura, fazendo aquele ato para que a prefeita entregasse o salário dos servidores que estava atrasado, e aí, além do atraso salarial, veio a notícia de que os avanços, que os ganhos que a gente havia fechado o ano, na realidade foi mera ilusão. Nós aprovamos nessa casa e tão logo as minhas emendas foram aprovadas, o projeto foi retirado da casa e voltamos a estaca zero, vereador. É um atraso, foi uma grande perda, avançamos muito ao final do ano e antes do dia 31, vereadora Mauri, voltamos a estaca zero. Quer dizer que não foi nada decidido, o acordo de 2015, de abril de 2015, não foi cumprido. Estamos para iniciar mais um ano letivo. Na noite de segunda-feira falei aqui para a prefeita municipal, o ano letivo não vai começar. Foi deliberado na greve, na Assembleia, na última Assembleia dos Servidores, que se por acaso os projetos acordados na greve de 2015 não viessem para essa casa para serem aprovados, o ano letivo não iniciaria. E aí, 2016... vai começar já com um grande déficit educacional no município de São José. Não por culpa dos servidores, não por culpa do sindicato, mas por culpa do executivo que não cumpriu com o combinado. Senhor presidente, tenho 30 segundos, quero falar do abaixo-assinado, do problema que aconteceu lá no bairro de Campinas, que me remeti na última sessão, da troca do nome da rua Marechal Castelo Branco, que passou a se chamar Rua Elvira Ruschel Feit. Se você mora numa rua que não tem nome, é um grande problema. Mas problema maior ainda é quando você mora numa rua que tem um nome e do dia para a noite troca. Houve a assinatura de houve a homologação de uma lei de 1984, na época não foi sancionada, e o presidente da Câmara, no dia 30 de abril, homologou aquele projeto de lei, e há um pedido da comunidade, conversei hoje com o vereador Cloni, que a gente revogue a última lei e que possa se repristinar a lei antiga e a rua continue sendo chamada Marechal Castelo Branco. Eu devo estar montando esse projeto de lei e convidando a todos para assinar comigo essa revogação da lei. Obrigado, boa noite. Terminando o horário do expediente, passamos para a ordem do dia. Coloco em deliberação do plenário a transferência da sessão do dia 10 para posterior data a ser definida por todos os senhores vereadores. Os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada com 2 votos contrários do vereador Mauri e do vereador Chico Silvi. Então, a sessão do dia 10 será feita nas próximas semanas. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Pergunta ao segundo secretário, vereador Geraldo, se há vereadores inscritos. Vereador Cloni Capistrano. Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, senhores vereadores, volto mais uma vez à tribuna na noite de hoje e conversei com alguns colegas também sobre essa situação e não é mistério e também não existe qualquer surpresa quando eu venho à tribuna. Eu tenho um posicionamento desde o início do mandato, quando assumi aqui em 2012, 2013, a eleição foi em 2012, em defesa do munícipe, vereador TT, assim como você faz, e votando os projetos que entendemos positivos para a cidade e votando contrário os projetos que a gente entende que não é positivo para a população e não para a cidade. Então, a minha posição é transparente, é clara. Inclusive, disse para a senhora prefeita que na abertura do ano legislativo, o que a população gostaria de dizer para ela. Eu apenas transmiti, presidente, o anseio da população,
o que as pessoas gostariam de dizer para a prefeita. Para que ela abrisse os olhos. Porque às vezes chega no poder, se encantam de tal forma e esquece do dia a dia na vida cotidiana das pessoas. O que as pessoas querem é uma infraestrutura correta, decente, para poder transitar, para poder morar numa cidade bonita, ter orgulho de dizer que é josefense, que há tempo nós estamos perdendo essa qualidade de dizer que tem orgulho de ser josefense. Mas nós não podemos esmorecer. Tem que ter uma saúde de qualidade, que não é essa saúde que está sendo defendida nos 4 cantos pelos administradores da Secretaria da Saúde. Porque ou a gente está morando em 2 cidades diferentes. Os postos de saúde fecham às 5 da tarde. E não é mistério para nenhum dos vereadores aqui. As policlínicas fecham às 19. E também não é mistério para ninguém. Da mesma forma, é a educação. Então, existem situações que não dá para tampar porque a população está vendo. Então, quando eu me reporto a alguém, ou eu faço algum direcionamento, ele sabe que é o vereador Cloni Capistrano. Eu respondo pelos meus atos, vereador Geraldo. Como eu fiz aqui na abertura do processo legislativo. E agora, recentemente, isso não fui eu que coloquei, foi a própria administração. Colocou lá no CAPES, está aqui, equipe técnica CAPES 2. Isso aqui foi colocado no post no CAPES no dia 12 de janeiro de 20 de janeiro de 2016. Carta aberta à população. E a carta diz que informamos que o serviço está com os acolhimentos suspensos e com os demais atendimentos em progressiva redução. Os motivos para tal decisão são os seguintes: corte de todas as refeições dos usuários, corte do vale de transporte dos usuários, falta de psicotrônicos essenciais, carbonato de lítio e fluoxetina, e outros que já estão se esgotando, ausência de vigilância durante todo o expediente, falta de produtos de limpeza e higiene. Olha, quem está falando isso não sou eu, é a própria administração que colocou de forma pública que falta produto de higiene. Falta de equipe mínima no serviço. Equipe técnica CAPES 2 colocou. Então quem tem que resolver isso aqui é a Secretaria da Saúde com a chefe do Poder Executivo. E aí surgiu um embate nas redes sociais que eu nem me manifestei. E lá, um cidadão lá colocou o doutor Marcelo Eliseu, que eu convidei ele para vir aqui na Câmara. Estou lhe esperando, amigo. Você não precisa se esconder. Tenha coragem. Porque pessoas que se escondem são covardes. E você é um covarde que se escondeu atrás da pessoa do Marcelo Eliseu. Porque nós fomos atrás, a informação foi atrás do jornal. Não existe essa pessoa. Não está cadastrada no Conselho Regional de Medicina, não trabalha no hospital, não trabalha em canto nenhum. E eu nem me manifestei aqui, e esse cidadão colocou o seguinte: gostaria muito de saber o que o Cloni Capistrano fez para São José. Eu acho que eu fiz muito mais que você, que está escondido, seu covarde. Gostaria de saber o que ele fez enquanto esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nunca fui secretário de Desenvolvimento Econômico do município. Fui secretário da Receita e secretário de Estado. E ajudei muito o meu município. Lá nós mandamos 10 milhões para a pavimentação de rua, vereador Sanders. Conseguimos, através da Secretaria Regional, assinar a questão das câmaras de vídeo monitoramento. O senhor, enquanto prefeito dessa cidade, nós estivemos visitando a ponte de construção da SC 281, que além de duplicada, ela acabou com os alagamentos do Flor de Nápoles, da Forquilhinhas, que refletia toda aquela extensão. Agora, eu não preciso estar dizendo o que fez, porque quem me julgará são os cidadãos josefenses.
eu me manifestei porque achei uma tremenda covardia, até com Jefferson Lima. Um rapaz de bem, um servidor público exemplar, que luta pela categoria dele, que é a Guarda Municipal de São José, que luta por qualidade na classe para poder transmitir a qualidade do serviço para a população. E aí as pessoas se mascaram. Agora, essa pessoa que fez isso tem as informações, porque ela sabe quantos concursos o governo fez, sabe o número de médicos que o governo fez, sabe as ações, todas as ações da Secretaria Municipal da Saúde, ele sabe. Agora, talvez ele tenha esquecido que as filas continuam, que os postos estão fechando 5 da tarde, que a própria administração está colocando que não tem nem material de higiene. Então eu quero agradecer ao Jornal Expresso, que trouxe essa matéria a público. Eu quero ser solidário mais uma vez com o comandante Lima, que já comandou a Guarda Municipal. É um exemplo de cidadão, um exemplo de retidão. E quando vocês, alguém que defende o governo, quiser debater comigo, presidente, me procure, fale de rosto limpo, não precisa se esconder, porque os covardes fazem isso. Eu dei o recado aqui na frente da sua admiradora, que é a prefeita Adeliana Dal Ponte, o quanto ela fez e fez mal. E não é possível que nós, vereadores, ficamos passivos diante de tal situação. Nós temos que vir para a tribuna justamente para fazer isso. Fiscalizar, cobrar, fazer a nossa parte. Mostrar para as pessoas que nós não estamos passivos no parlamento. Não é mais possível no século XXI o governo tentar mostrar para as pessoas uma realidade que não existe, vereador Michel. Olha, é você entrar na rede social, vereador Sandro, e a avalanche de reclamações em todos os segmentos, vereador Amauri. E nós, que somos daqui, que moramos em São José, que nossos filhos estudam aqui que nós andamos no dia a dia, ao contrário, e reafirmo, dos estrangeiros que fazem parte do governo da prefeita Adeliana. Com raras exceções, é que a gente sabe quem é o secretariado dela. E perguntei aqui na Câmara para algumas pessoas políticas se conheciam o secretariado da prefeita, eles não conhecem. Se os políticos não conhecem, imagino a sociedade. A gente fala isso para que eles vão para a rua, vão ouvir a aflição das pessoas, vereador Sanderson. Eu espero que isso aí seja um caso isolado, que aconteceu com este vereador e com o servidor Jefferson Lima, que é uma pessoa de bem. Porque nas próximas eu vou tomar as providências cabíveis. E nós vamos chegar onde queremos chegar. No mais, quero desejar a todo josefense um bom carnaval, mas que façam um carnaval com responsabilidade, com alegria e responsabilidade. E não esqueçam, se beberem, não dirija. Fique em casa e curta sua família da melhor forma possível. Muito obrigado e boa noite a todos. Senhoras e senhores, como não há mais vereador inscrito para explicações pessoais, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão, convocando uma próxima para dia 15, em horário regimental. Boa noite a todas as senhoras e boa noite a todos os senhores.